Cadima. Moreto, tô gostando. Tô gostando, então pronto. Coloque seu joinha aí. Dê um like. Vem novidade aí, viu, pessoal? Vem novidade, tá? Agora é importante, quem tá por aqui, se inscrever. Vai ter uma mudança, novidade, mas com mudança. E nessa mudança, vai ser importante estar inscrito no curso, tá bom? Mais uns dias aí, se Deus quiser, a mudança vai acontecer. Então a gente vem fazendo convite, depois você vai entender, tá? Então, vem pra cá, estudar legal. Não vai se esquecer, o objetivo de nosso curso aqui é fazer você falar este idioma, ler este idioma, tá bom? Traduzir os textos originais. Então nós temos essas situações. Onde você estudando legal, passo a passo, aquele particular com Morê, material à parte, nossas apostilas e tudo mais, a coisa é outra, tá? Então dê seu joinha, mesmo assim eu agradeço a sua participação, os seus comentários, mas se inscreva em nosso curso. Aguardamos por você, tá? Sempre aquele bem-vindo, Brurim Rabaim, tá bom? Vamos lá. Seguindo em frente, nós vimos então, vimos ela foi Palá, né? Palá. Palá, ela agiu, né? Palá, ela agiu. Bom, aí foi o singular. Agora vamos para nós agimos. Então, acima do camesse eu vou colocar o P. Acima do patá eu vou colocar o A. Esse P é com gaguejo. Segue aqui, tá? Com gaguejo. O lamet acima do chevá. Então, pá, ar. Aí o lamet é elevação, né? Vamos ter uma leitura aqui assim. Pá, ar, nu. Pá, ar, nu. Pá, ar, nu. Vamos ter nós agimos, tá? Nós agimos em Paanu. Nós agimos. Agora vamos para a segunda pessoa masculino plural. Sempre lembrando que essa primeira pessoa plural, ela é masculino e feminino sempre, o que vai determinar o que vem à frente dentro de uma frase, um texto, tá? Foi uma frase, no caso lá de Ivrit Medubirit, com outras regras gramaticais do verbo, sem esses aformativos, sem situações aqui, que aqui temos aformativos, sabemos disso. Mas aqui, por exemplo, dentro de um texto, em Sefer Bereshit, em qualquer Sefer, nós vamos ter situações de texto. Então, a palavra seguinte, o verbo seguinte é que vai determinar se essa primeira pessoa no plural será masculino ou feminino, assim como a primeira pessoa do singular, tanto eu quanto nós. Agora, vós. Vós tem a terminação, o sufixo do plural masculino com mem sofite. Então aqui nesse primeiro chevá vai ficar o P com gaguejo, o ai vai ficar acima do patá, o lamed vai ficar acima do chevá e vamos ter o sufixo ten, que é o sufixo da segunda pessoa plural masculino, né? Então nós vamos ter pa'atem, vós agistes, pa'atem. Bom, para o vós feminino,
vamos ter a mesma estrutura, diferenciando o sufixo, a terminação, que em vez de ser com mem sulfite, que o mem sulfite é masculino, vamos ter o nun sulfite, porque o nun sulfite é feminino. Então, P, A e o lamet. P, Ein, lamet. Paaten. Então, eu vou ter paaten, masculino, paaten, no feminino. Vós agisteis. Tá? Vós agisteis. Tá? Então, é importante fazer essa observação. Por quê? Porque mais à frente do módulo que estamos estudando, nós já trabalhamos a tradução, mas nós vamos a um particular legal, onde você vai ver uma aula bem diferenciada, que não será no quadro, e nós estaremos tratando da tradução, formas de tradução, a livre, a ultraliteral, a literal, só que num papo legal, uma conversa diferente, tá? Na aula de tradução, onde a gente está ali direto com o Tanar, legal, tudo bem. Só que a gente vai assim para uma situação. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí no material didático que você tem, lá para o final você pode observar, tá lá, formas de tradução. Então quando a gente chegar ali, tá, é muito bom observar aqui. Tá? Por isso que eu chamo atenção para certas situações. Tá? Bom, então nós vimos o nós, voz masculino, voz feminino, e aquela situação que em alguns momentos, dependendo, nós vamos ter eles e vamos ter elas separadas. Mas você já observou que está sendo bem comum ter eles, elas, em uma mesma condição, que é o caso aqui, eles e elas, ou eles ou elas agiram, eles agiram, elas agiram, tá? Aí vai depender de texto, de contexto. Então o camesse aqui, vamos ter a condição do P com gagueja acima do camesse. Nós vamos ter um patá com chevá, atenção quando você anotar isso, tá? O camesse fica o P acima do camesse. O ai vai ficar acima do patá composto. Esse ai vai ficar com patá composto. O ai vai ficar com patá e o chevá, patá composto. O lamet vai ficar solto aqui antes do verbo churuk. Então eu vou ler pa, a, lu. Lendo a leitura, lamet e verbo churuk. Palu, palu. Esse palu é exatamente eles ou elas agiram, tá? Eles ou elas agiram, tá? Então vimos até aqui o verbo hará, conjugamos, vimos o infinitivo do verbo hará e vimos agora pa'ar, que pode ser ele agiu, ele fez, tá bom? Então, se for olhar para ele fez, né? Eu agi, nós vimos aqui, aí pode ser eu fiz, tu fizeste, ele fez, ela fez, nós fizemos, vós fizeste, eles ou elas fizeram, tá? Só para entender que aí sempre é texto, dentro de contexto, as situações que a gente sempre coloca
aqui, tá? Uma outra situação a ser lembrada aqui é, presta atenção, dependendo do tronco e o tempo, ou seja, dependendo do tronco verbal, secal, piel, unifal e tal, tá? Dependendo do tronco verbal e o tempo verbal, aí entra o que a gente entende, já conhece como a dança das necutotes. Por quê? Porque aqui nós estamos apresentando sufixo. Por exemplo, o tronco unifal, ele vai apresentar um prefixo. Então vai ter assim umas alterações de necutote. Então foi muito importante a aula que tivemos dos aformativos para ver os troncos verbais, a tabela que eu enviei, mais a aula para essa identificação, tá? Aniolê, le, rem, in, remar, vecaf.